Fala, turminha, show de bola com vocês, tudo beleza? Tudo na paz? Toca aí então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Ivan e você está no canal Quem Pergunta Enriquece. Eu estou muito feliz por você estar aqui, pela sua vida, pela sua atenção. Aproveite, esse canal é 100% focado no desenvolvimento humano, no desenvolvimento das pessoas, principalmente na alfabetização e na educação financeira, tá certo? Juntos nós vamos descobrir um mundo de possibilidades através da pergunta, porque eu acredito que fazer perguntas pode mudar a sua vida, a minha vida e a nossa vida, tá certo? Quer aprender como isso pode ser possível? Quer saber? Quer entender? Vem cá, vamos comigo então conhecer esse projeto. Então, o projeto Quem Pergunta Enriquece, ele tem o objetivo de enriquecer através das perguntas, certo? Por que esse projeto existe? Por que esse canal existe? Por que eu estou fazendo tudo isso? Para inspirar e ensinar as pessoas como acessar os códigos da riqueza e da sabedoria através das perguntas, tá? O que é que eu vou fazer nesse projeto? O que eu faço? O que eu já estou fazendo? É lendo, assistindo e analisando livros, músicas, filmes, revistas e artigos que estejam relacionados ao desenvolvimento humano, pessoal, principalmente no que tange a riqueza e a alfabetização e educação financeira. Fechou? Como eu vou conduzir esse projeto? Como é que eu estou conduzindo esse projeto? Através da melhor e maior ferramenta de acesso a códigos poderosos de sabedoria e riqueza, que é a pergunta. Se você tem alguma dúvida, dê aí Provérbios, escrito por Salomão, Provérbios capítulo 18, versículo 17, você vai entendendo o que eu estou te dizendo. E usaremos também a metodologia 3A, que é aprender, aplicar e aperfeiçoar. Dessa forma, nós aprenderemos de forma exaustiva, através da leitura, através da audição, através da análise, da discussão e da aplicação na nossa rotina, na nossa vida. Nós iremos experimentar, combinado? Onde é que eu vou fazer isso? Em casa, na rua, no trabalho, um local onde eu possa ler, executar, gravar e compartilhar esse processo com vocês. Onde é que eu vou fazer isso? 2 vezes por semana, no mínimo, às terças e às quintas. Algumas semanas eu vou fazer mais dias, mas sempre no mínimo 2 dias. Quanto isso irá me custar? Quanto isso irá te custar? Apenas tempo. Fechou? Então esse é o projeto. Nós iniciamos o projeto. O primeiro vídeo do canal é sobre a passagem do livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, considerado o homem mais sábio, próspero e rico que já existiu na Terra. Então ele detém alguns códigos poderosos. Então a gente abriu esse canal, abriu essa série fazendo a leitura do livro de Provérbios. Eu não vou me lembrar o capítulo, mas você dá uma olhada no primeiro vídeo. Depois nós começamos a ler o livro Quem Pensa Enriquece, que é o precursor e que me inspirou a fazer esse projeto. Fechou? Para você saber por que a pergunta vai te enriquecer, porque ela é uma técnica poderosa que revela a verdade sobre tudo, aumenta o nosso nível de consciência sobre as coisas, a natureza e a natureza das coisas, clareia e esclarece as dúvidas, é uma ferramenta de aprendizado e de ensinamento. Veja o exemplo das crianças, como é que elas aprendem? Fazendo pergunta, sendo curiosas. É uma técnica para resolver problemas e encontrar novas soluções para solucionar os problemas. Economiza tempo, energia, esforço e dinheiro, porque ela nos dá atalho, porque a pergunta nos revela a verdade e nos revela a causa do efeito, tá certo? É uma ótima ferramenta também para conectar pessoas, conexão com pessoas. Ela desperta interesse nas pessoas, então ela aumenta a sua conectividade com pessoas. E é a ferramenta que provoca uma escuta ativa, uma atenção seletiva e sincera,
quando você usa as perguntas o que, quando, quem, onde, como e por quê, tá certo? Você acaba sendo forçado a ativar a escuta sincera e atenciosa, porque você vai precisar da resposta da pessoa para gerar uma nova pergunta. Combinado? E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite agora, se inscreva no canal. Se no final desse vídeo você gostar, você deixa um like. Se você não gostar, você deixa um dislike. Aí no campo de comentários você coloca o que você gostou, o que você não gostou, o que eu estou fazendo de errado para que eu possa melhorar. Se esse vídeo for importante também, você compartilha com outras pessoas. Todas essas atitudes demonstram para o YouTube que seu vídeo é importante e relevante, então ele distribui para mais pessoas, combinado? Todo o conteúdo do que a gente está discutindo aqui, a gente vai compartilhar dentro do grupo do Instagram, do Telegram, tá certo? Então acesse aí no campo das descrições o link para acessar o grupo do Telegram, um grupo fechado para nós, tá? Aproveite também, nos sigam nas redes sociais aí no Instagram, que eu posto conteúdo diário todos os dias. Quem pergunta enriquece, tá certo? Então vamos lá, sem delongas, para a leitura de hoje. Deixa eu fazer um negócio extremamente importante que eu não abri hoje aqui, mas eu vou abrir agora, tá? Cadê? Vou abrir aqui. O que é isso aqui? É os nossos códigos. A gente começou lendo, né? Quem pensa enriquece. A gente já leu O Segredo do Sucesso, que é o capítulo 1. Então, se vocês forem ver aqui, o livro ele tem 16 capítulos, ó, tá vendo? 16 capítulos. São 13 princípios de sucesso. O primeiro dele é o desejo, tá certo? A gente já leu o primeiro capítulo, que é o Segredo do Sucesso. Já lemos Pensamentos são Coisas, que é o segundo capítulo. O terceiro capítulo é desejo, e desejo é o primeiro princípio do sucesso, tá certo? E a gente terminou ele no último vídeo. Vamos começar aqui, fé em sua capacidade, que é o capítulo 4 e o segundo princípio do sucesso. Esse conteúdo aqui eu vou compartilhar depois com vocês lá no grupo do Telegram. Fechou? Então vamos voltar aqui para o livro. Então, capítulo 4 foi onde a gente parou. Fé em sua capacidade. Visualização e crença na realização do desejo. O segundo passo rumo à riqueza. O primeiro passo é o desejo. O segundo passo é a visualização e crença na realização do primeiro passo, que é o desejo. Fé na sua capacidade. Fechou? Fé é a química-chefe da mente. Quando a fé é fundida ao pensamento, a mente subconsciente capta instantaneamente a vibração. O subconsciente, então, a traduz e transmite para a inteligência infinita. As emoções de fé, amor e sexo são as mais poderosas de todas as maiores emoções positivas. Quando as três se fundem, tem o efeito de colorir o pensamento de tal maneira que ele alcança instantaneamente a mente subconsciente. Lá no subconsciente, ele é modificado para uma forma que induz uma resposta da inteligência infinita. Eu vou ler que isso aqui é poderoso demais. Já começou do jeito que eu gosto, dando vários códigos poderosos para nós. Ó. A fé é a química-chefe da mente. Então, assim, a fé é que move tudo. Sem fé, nada acontece. Quando a fé é fundida ao pensamento, então quando a fé se mistura ao pensamento, a força do pensamento, a mente subconsciente capta instantaneamente essa vibração, esse choque que existe. A mente subconsciente capta essa vibração. O subconsciente, então, a traduz e transmite para a inteligência infinita. Então, se infunde, o subconsciente capta essa vibração e manda para a inteligência infinita. As emoções de fé,
amor e sexo, fé, amor e sexo, são as mais poderosas de todas as maiores emoções positivas. Quando as três se fundem, então quando eu tenho a força da fé, quando eu tenho a força do amor e quando eu tenho a vitalidade e o vigor do sexo, vira uma transformação poderosa. Tem o efeito de colorir o pensamento de tal maneira que ele alcança instantaneamente a mente subconsciente. Lá, no subconsciente, é modificado para uma forma que induz uma resposta da inteligência infinita. Então, isso provoca uma resposta da inteligência infinita. No parágrafo anterior, Napoleão Hill usa dois termos, fé e inteligência infinita, ambos passíveis de transmitir ao leitor uma conotação religiosa que Hill não pretendeu. Então, ou seja, fé e inteligência infinita não tem nada a ver com religiosidade, por mais que a religião utiliza também a força da fé. A seguir, as definições do significado das palavras como Hill as usa no capítulo. No uso moderno, a palavra fé se tornou quase intercambiável com crença religiosa. E não é assim que Hill utiliza a palavra. Fé, como é usada aqui, significa ter confiança, acreditar, ter uma crença inabalável em que você é capaz de fazer alguma coisa. É para ter fé em você mesmo. Como o Hill diz, nós vamos adotar isso aqui. Fé, aqui como significa confiança, é uma crença inabalável. Então, nós já vamos pegando os códigos aqui. Fé é igual crença, a crença inabalável. Uma crença inabalável. Uma crença inabalável. Uma crença inabalável. Que você é capaz de fazer. Inabalável. Em que você é capaz de realizar. De fazer alguma coisa. Então, pessoal, a nossa prática e o nosso acordo é isso aqui, a gente ir anotando os códigos poderosos que a gente for captando aqui, tá bom? Então, depois a gente ir montando o quebra-cabeça aí da riqueza. Na palavra. E para ter fé em você mesmo, como o Hill diz, ela tem que ser verdadeira em um nível subconsciente. Então a fé tem que ir no subconsciente. Se você tem uma dúvida sobre persistente, se você tem uma dúvida persistente lá no fundo, então vamos lá, deixa eu ler melhor. Se você tem uma dúvida persistente lá no fundo, ou se está apenas fingindo que acredita, não vai funcionar. Porque seu subconsciente vai conhecer suas dúvidas, a menos que tenha total e absoluta confiança, a menos que esteja convencido, sem nenhuma questão, você não tem fé. Isso aqui é poderoso, pessoal. Vamos ler de novo? Se você tem uma dúvida persistente lá no fundo, ou se está apenas fingindo que acredita, não vai funcionar. Porque seu subconsciente vai conhecer suas dúvidas. A menos que tenha total e absoluta confiança, a menos que esteja convencido sem nenhuma questão, você não tem fé. Hill usa o termo inteligência infinita para identificar aquela parte da mente e do processo de pensamento humano que produz intuições, flashes, insights e saltos de lógica. Ou seja, aquela eureka, nossa, tive uma ideia, aquele estalo, né? É a inteligência infinita. O conceito de Hill tem semelhanças com
com o que o psicólogo Carl Jung chama de inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo. E outro nível é muito próximo do que os psicólogos contemporâneos chamam de funcionar em estado de fluxo. Sabe quando você está fazendo aquela coisa muito legal que você nem vê as horas passar, não sente fome, não sente sede, você está envolvido de tal forma ali que você não sente nada. Esse é o estado de fluxo, esse é o estado de inteligência infinita. A inteligência infinita é discutida mais profundamente nos capítulos posteriores. Hill também usa outro termo, mente subconsciente, que deve ser comentado antes de o leitor prosseguir com a leitura deste capítulo. Embora existam diferentes escolas de pensamento, de maneira geral, a psicologia moderna se desenvolveu a partir do trabalho pioneiro de Sigmund Freud e Carl Jung. Eles acreditavam que a mente humana opera em nível consciente e inconsciente, mas discordavam sobre o papel que o subconsciente desempenha e como influencia a atitude e a ação. Por suas próprias pesquisas e estudos, Napoleon Hill desenvolveu uma teoria de consciente e subconsciente que é mais próxima da visão junguiana. Segue uma breve descrição da base do ponto de vista de Hill. Mente consciente recebe informação pelos 5 sentidos, pela visão, olfato, paladar e audição e tato. A mente consciente observa aquilo de que você precisa para pensar e funcionar e filtra o que não é necessário. Sua mente consciente e o que a memória retém é a inteligência como você normalmente pensa, raciocina e planeja. Mente subconsciente tem acesso à mesma informação que a mente consciente, mas não raciocina como ela. Ela toma tudo literalmente. Não faz julgamentos de valor, não filtra e não esquece. Você não pode ordenar que sua mente consciente acesse a mente subconsciente. Porém, sob certas circunstâncias, todos aqueles fatos e ideias esquecidas que estão sempre lá no subconsciente podem, se estiverem firmemente enraizados, influenciar suas atitudes e ações conscientes. Então, consciente é aquela nosso cérebro racional, questionador, né? O subconsciente é aquele que recebe e absorve tudo, não questiona nada, certo? Como desenvolver fé? A seguinte declaração é muito importante para a compreensão da importância da autossugestão na transmutação do desejo em seu equivalente físico ou monetário. Fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por afirmação ou instruções repetidas para a mente por meio do princípio de autossugestão. Então isso aqui vai ser importante para nós. A fé é um estado mental que pode ser induzido, né? Então, fé é um estado mental que pode ser induzido. Pode ser induzido ou criado por afirmação ou criado por afirmação ou instruções repetidas para a mente, por meio do princípio de autossugestão, por meio do princípio de autossugestão. Isso aqui é poderoso, hein, pessoal? Então, ou seja, a fé pode ser induzida, né? Pode
pode ser induzida, pode ser desenvolvida, pode ser sugestionada. A repetição de afirmações é como dar ordens à mente consciente, subconsciente, e é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé, crença absoluta de que você pode fazer alguma coisa. Então, olha isso aqui, a repetição de afirmações é como dar ordens à mente subconsciente. É o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé, crença absoluta de que você pode fazer alguma coisa. Como exemplo, pense em por que você está lendo este livro. Você quer adquirir a habilidade de transmutar o intangível impulso do pensamento de desejo em sua contraparte física, dinheiro, seguindo as instruções dadas nos capítulos sobre autossugestão e mente subconsciente. Você vai aprender técnicas para convencer sua mente subconsciente de que acredita que vai receber aquilo que quer. Seu subconsciente vai agir a partir dessa crença e desenvolvê-la você na forma de fé, seguida por planos definidos para adquirir aquilo que você deseja. Mais uma vez, seu subconsciente vai agir a partir dessa crença que você autossugestionou, que você deu o comando, que você induziu, e desenvolvê-la a você na forma de fé. Então vai transformar essa crença em fé. E o que é fé? A crença absoluta de que você é capaz de fazer alguma coisa, seguida por planos definidos para adquirir aquilo que você deseja. Então não é que vem assim, pensou e vem, não. Tem que ter um plano estruturado e definido. Lembra lá no começo, né, que o segredo é um princípio, né, é uma fórmula, é um plano bem estruturado e definido. Fé em você mesmo e em suas habilidades é um estado mental que você vai conseguir desenvolver à vontade depois que dominar os 13 princípios deste livro. Isso é verdade porque a fé é um estado mental que vai se desenvolver naturalmente quando você usar e aplicar este princípio. As emoções, ou porção de sentimento dos pensamentos, são o que dá vitalidade, vida e ação aos pensamentos. As emoções de fé, amor e sexo, quando misturadas a qualquer impulso de pensamento, dão a ele ação ainda maior. Todos os pensamentos que foram carregados de emoção, ou seja, receberam sentimentos, e misturados com fé, crença absoluta em sua capacidade, começam imediatamente a se traduzir em seu equivalente ou contrapartida física. Aqui, para vocês entenderem, imagine uma mãe vendo um filho sendo atacado por um cachorro, certo? Você acha que alguém consegue segurar essa mãe? Meu amigo, ela vai ir com tanta vontade, com tanta emoção, com tanta garra, que ela é capaz de ela matar o cachorro na dentada dos dentes. Não tem quem segura. É a mesma coisa aqui quando a gente une a fé com a emoção misturada, a emoção da fé misturada e carregada com pensamentos e as emoções da fé, do amor e do sexo, misturado esse pensamento com essa emoção, e começam imediatamente a se traduzir em seu equivalente ou em sua contrapartida física. Ou seja, quando tudo se mistura, vira uma bomba atômica, pessoal. Não segura, ninguém segura. Porém, isso não é válido apenas para impulsos de pensamentos que foram misturados com a fé.
mas é válido para qualquer emoção, inclusive emoções negativas aí. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Da mesma forma que você pode atingir seu equivalente físico bom que você quer, se você também centralizar, descarregar essa energia, essas emoções para coisas negativas, ela também vai acontecer. O que significa é que a mente subconsciente vai traduzir em seu equivalente físico um impulso de pensamento de natureza negativa ou destrutiva tão prontamente como quando age a partir de impulsos de pensamento de natureza positiva ou construtiva. Ou seja, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você usa toda essa bomba para o bem, ela vai acontecer, mas também a mente subconsciente não sabe separar o que é bem, o que é mal, o que é real, o que é verdadeiro, o que é ilusão, o que é falso. Ela vai responder ao chamado. A seguinte afirmação, feita por um famoso criminologista, ilustra o argumento. Presta atenção, pessoal. Quando os homens entram em contato com um crime pela primeira vez, eles o detestam. Então, o cara, quando ele comete o crime pela primeira vez, ele detesta. Se permanecem em contato com um crime por um tempo, se acostumam com ele e o suportam. Se permanecem em contato com ele por tempo suficiente, finalmente o aceitam e são influenciados por ele. Deu para entender, pessoal? Isso é poderoso demais. Vou ler de novo aqui para vocês entenderem. Quando os homens entram em contato com um crime pela primeira vez, ele comete a primeira vez, então ele sente repúdio, ele detesta, ele fica mal. Se permanece em contato com o crime por um tempo, ou seja, fez uma vez, depois faz de novo, acaba se acostumando e suporta toda aquela ânsia, aquele mal-estar. E se continua fazendo, se permanece em contato com ele por tempo suficiente, finalmente o aceitam e são influenciados por ele. Isso equivale a dizer que um impulso negativo de pensamento que é transmitido de forma repetida para o subconsciente com a frequência suficiente é por fim aceito e tomado como base para a ação da mente subconsciente. O subconsciente então passa a traduzir esse impulso em seu equivalente físico pelo mais prático procedimento disponível. Isso também vale para o estranho fenômeno que muitos milhões de pessoas experimentam, chamado de má sorte ou azar. Ou seja, teve contato, tem uma repulsão, aí continua em contato, começa a acostumar e aceitar, continua em contato, se acostuma, aceita e passa a ser influenciado por aquilo. Tá certo? Isso também vale para o estranho fenômeno que milhões de pessoas experimentam, chamado de má sorte ou azar. Ou seja, você acha que você está azarado, você vai puxar azar para você. Quando você acha que você está sem sorte, você acaba ficando sem sorte. É como você vê uma mulher grávida. Se sua esposa estiver grávida, você passa a ver um monte de mulheres grávidas na rua. Se você tem um sonho de ter um Corolla branco, você sai na rua, você começa a ver um monte de Corolla branco e achar que todo mundo agora resolveu comprar o Corolla branco. Mas na verdade ele sempre esteve ali e você que aumentou a sua percepção e atraiu a sua visão para aquilo. Aqui funciona com os pontos negativos, a sorte e o azar. A má sorte e o azar. Milhões de pessoas acreditam estar fadadas à pobreza e ao fracasso por causa de alguma força estranha que chamam de azar, sobre a qual pensam não ter controle. Mas a verdade é que elas são as criadoras dos seus próprios infortúnios, porque essa crença negativa no azar é captada pela mente subconsciente e traduzida em seu equivalente físico. Então ela pensa, funde no subconsciente e o subconsciente atrai isso para ela. Sua crença ou fé
é o elemento que vai determinar a ação da mente subconsciente. Então, ou seja, aquilo que você acredita, aquilo que você põe a emoção da fé, do sexo e do amor, é o elemento que vai determinar a ação da mente subconsciente. Mais uma vez, quero ressaltar que você se beneficia transmitindo para a sua mente subconsciente qualquer desejo que queira ver, traduzido em seu equivalente físico ou monetário, em um estado de esperança ou crença de que a transmutação vai realmente acontecer. A mente subconsciente vai transmutar em seu equivalente físico, pelo método mais direto e prático disponível, qualquer ordem dada a ela em um estado de crença ou fé de que a ordem será cumprida. Entenderam o poder disso, pessoal? Presta atenção. Presta atenção no poder disso aqui. A mente subconsciente vai transmutar em seu equivalente físico, pelo método mais direto e prático disponível, qualquer ordem dada a ela em um estado de crença ou fé em que a ordem será cumprida. Então, se você determina e dá ordem com fé para o seu subconsciente, ele vai dar um jeito de trazer aquele equivalente físico, tanto para o bem como para o mal, tanto para a sorte como para o azar. Nesse ponto, deve ser apontado também que, por causa da forma como o subconsciente opera, nada o impede de enganar sua mente subconsciente, dando a ela instruções por meio da autossugestão. Olha aqui, vou ler de novo para você pegar o poder que tem isso aqui que a gente está lendo, pessoal. Você tem noção do poder que é isso? Nesse ponto, deve ser apontado também que, por causa da forma como o subconsciente opera. Como é que ele opera? Ele recebe o comando, se tiver fé, crença, energia do sexo, do amor e da fé, ele vai responder. Ele vai responder. Nada o impede de enganar sua mente subconsciente, dando a ela instruções por meio da autossugestão. Então, assim, a mente ela não sabe identificar o que é verdade, o que é mentira, o que é falso do verdadeiro. Se você dá o comando, ela vai captar, guardar e vai responder. Se esse comando tiver carregado de fé e de crença, ela não vai pensar duas vezes. Lembra que o subconsciente é a parte do cérebro que ele não pensa não, ele armazena. Se ele tem emoção, o passaporte dele, o passaporte para entrar no avião do subconsciente é emoção, é crença. E se tiver carregada com as emoções do sexo, do amor e da fé, que são as mais poderosas, entra com força, meu amigo. E ela vai responder e custe o que custar. Foi isso que eu fiz quando enganei a mente subconsciente do meu filho. Lembra da história do filho surdo lá, que nós lemos na última aula? Eu até me emocionei, acredito que você também. Então foi isso que ele usou para enganar a mente do filho e fazer com que o filho buscasse a cura, buscasse viver como uma criança normal. Para tornar essa trapaça mais realista, quando se dirige à mente subconsciente, você deve se comportar como agiria se já estivesse de posse do bem material que está querendo. Mais uma vez, para tornar a trapaça mais realista, para você enganar o seu cérebro, porque ele não sabe filtrar. Então, para você enganar e trapacear o seu subconsciente, quando você se dirigir a ele, ao seu subconsciente, você deve se comportar como agiria se já estivesse de posse de bem material que está querendo. Então, você tem que fingir como se você fosse um ator de novela. Você tem que fazer aquele papel. Então, você tem que agir, pensar, falar como se você já fosse rico, como se você já fosse milionário. Por isso que a importância, pelo menos uma vez por mês, você pega um dinheiro, vai num restaurante bacana, né? Guarda aquele dinheirinho, vai lá, come num restaurante bacana, para você sentir, você fingir, para que o seu cérebro passe a aceitar,
aquilo como verdade e fazer aquilo acontecer. Bote fé, bote crença, finja com força, com vontade, que o seu subconsciente vai te entregar o equivalente físico e monetário daquilo que você está querendo e projetando. Acredite. Comentário. É um axioma da teoria contemporânea da motivação que a mente subconsciente não sabe distinguir entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Se ligou, pessoal? A mente subconsciente, que é a responsável por transmutar o seu pensamento no equivalente físico e monetário, transformar pensamento em ouro, essa mente subconsciente, ela não sabe distinguir o falso do real. Ela não sabe. O passaporte que ela pega para deixar entrar o pensamento, a mensagem, é a crença, a fé, a emoção do sexo e do amor e da fé, junto com a crença. Se tiver isso, ela deixa entrar. Ela não vai questionar. Quem questiona é o consciente, que é questionador, que é briguento, que é analítico, que vê tudo. O subconsciente não. O subconsciente é difícil de entrar, mas a única coisa que ele pede é uma crença absoluta no que você pode realizar, é a fé, a emoção do amor e do sexo junto. Vou ler de novo. É um axioma da teoria contemporânea da motivação que a mente subconsciente não sabe distinguir entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Por isso, fingir imaginar dá muito certo. Um dos estudos mais frequentemente citados para apoiar esse conceito foi realizado com um grupo de jogadores de basquete. Os jogadores foram divididos em 3 equipes. Os jogadores de cada equipe foram testados em sua habilidade de fazer arremessos livres. As equipes foram, então, separadas por um tempo e cada uma recebeu instruções que disseram a elas melhoraria suas habilidades. Então, foram falado para ele que essas instruções iriam melhorar habilidades dela. Uma equipe foi orientada a treinar diariamente para fazer cestas. A segunda equipe foi instruída para não treinar durante esse tempo, nem pensar em basquete. A terceira equipe também foi instruída a não treinar durante esse tempo, mas os membros foram aconselhados a passar o tempo de treino diário, visualizando em detalhe o processo de fazer cestas. Sacou, pessoal? Se ligou aqui? Então foram divididos 3 grupos. Um grupo jogaria basquete normal, o outro não jogaria nem ficaria pensando em basquete, o outro grupo não jogaria, mas ficaria pensando que estavam visualizando o detalhe de um processo de fazer cestas. No fim do experimento, os grupos foram testados novamente. A equipe que descansou teve uma diminuição de habilidade. A equipe 1 que descansou teve uma diminuição da habilidade. A equipe que treinou mostrou um aumento marcante na habilidade. E a equipe que não treinou, mas visualizou o processo de fazer cestas, exibiu um aumento na habilidade quase igual àqueles do que praticaram diariamente. Se ligou, pessoal? Se ligou na potência disso aqui? Se ligaram? Eu vou tirar foto disso aqui, porque isso aqui é poderoso. Eu vou tirar foto aqui, depois eu vou guardar isso aqui. Eu gosto dessas coisas, pessoal. Depois de ler com calma, reler e fixar na mente.
E aí, para eu não perder, eu vou deixar aqui arquivadinho, porque o celular a gente sempre tem na palma da mão. Fechou? Como diz Hill, você pode enganar o subconsciente pela autossugestão. Se você planta uma ideia de maneira convincente no seu subconsciente, ele vai aceitar e trabalhar com a ideia como se fosse um fato. Mas a palavra-chave é convincente. Convincente. Se você tentar mandar uma mensagem para o subconsciente, mas lá no fundo tiver uma dúvida de que isso vai dar certo, o subconsciente também vai captar essa dúvida. Então, por isso a importância, se ligaram na importância da fé, da crença absoluta e incontestável, da emoção, da energia, da fé, do amor e do sexo, porque se tiver uma pontinha de dúvida, o subconsciente capta também e aí ele se retrai. Ele fala, opa, se tem dúvida, não entra. Não entra. O passaporte tem que ser puro, puríssimo, purinho, de crença absoluta, de emoções vindas de fé, sexo e amor. Mas a palavra é convincente. Se você tentar mandar uma mensagem para o subconsciente, mas lá no fundo tiver uma dúvida de que isso vai dar certo, o subconsciente também vai captar essa dúvida. Você vai mandar mensagens confusas que se cancelam mutuamente. Então, a dúvida cancela a certeza. É por isso que Hill enfatiza a importância de fazer tudo com fé. Seu subconsciente não vai julgar se isso é verdadeiro ou falso, positivo ou negativo, mas vai responder ao poder do estímulo, conforme a emoção carregada no pensamento. Olha isso, pessoal. Vou ler de novo, não sei se vocês estão conseguindo captar. É por isso que Hill enfatiza a importância de fazer tudo com fé. Tudo com fé, força, fé. Seu subconsciente não vai julgar se isso é verdadeiro ou se é falso. Ele não consegue. Positivo ou negativo, muito menos. Ele vai responder ao estímulo conforme a emoção carregada no pensamento. Emoção carregada de crença absoluta e de fé emotiva baseado em amor e sexo. As energias, ele vai responder a contento. Ele vai transmutar seu pensamento no equivalente físico e monetário. É essencial que você incentive as emoções positivas para serem as forças dominantes em sua mente. Por isso, aquela história de pensar positivo. Não se misturar com pessoas negativas. Por quê? Agora você entende o porquê? Você entende o porquê agora, pessoal? É essencial que você incentive as emoções positivas. Anule os pensamentos negativos. Anule, exclua, vomitem, destrua. É essencial que você incentive as emoções positivas para serem as forças dominantes em sua mente. Mas fé em você mesmo não resulta simplesmente de ler instruções. Agora que entende a teoria, você precisa começar a aplicar. Lembra da metodologia que a gente adota aqui? Aprender, aplicar, aperfeiçoar. Então você precisa sair da teoria e ir para a prática, aplicar. Experimentando e praticando, você vai desenvolver sua capacidade de misturar fé a qualquer ordem que der ao seu subconsciente. Sacou? Se ligou? Então você começa a praticar. Põe fé no que você está dizendo. Acredita, põe fé no que você está dizendo para o seu subconsciente, você vai ver se ele não vai responder. Quando você tem fé em sua capacidade, pode dar instruções à mente subconsciente, que aceitará e agirá a partir delas imediatamente.
Quando sua mente é dominada por emoções positivas, ela incentiva o estado mental conhecido como fé. Por isso que você tem que permutar, alavancar, preencher todos os espaços da sua mente com energia e pensamentos positivos. Preencha os espaços. Não deixe espaços vazios. Preencha todos os espaços com pensamentos e ideias positivas, pensamentos positivos. Fechou? E ela incentiva o estado conhecido como fé. Então, o estado conhecido como fé, a emoção de fé, só virá através dos pensamentos positivos. Fé em si mesma é um estado mental que você pode criar com autossugestão. Ao longo dos tempos, líderes religiosos têm aconselhado as pessoas a ter fé. Dizem para ter fé nisso, naquilo, naquele dogma ou credo, mas não falam às pessoas como ter fé. Não estabeleceram que fé é um estado mental que pode ser induzido por autossugestão. Em uma linguagem que qualquer um pode entender, este livro explica o princípio pelo qual a fé em sua habilidade de alcançar um objetivo pode ser desenvolvida quando ainda não existe. Vou ler mais uma vez, porque hoje o estudo está poderoso, pessoal. Em uma linguagem que qualquer um pode entender, este livro explica o princípio de causa e efeito, princípio da gravidade, princípio da ação e reação, princípio do vácuo. Este livro explica o princípio. Ninguém consegue vencer os princípios, pela qual a fé em sua habilidade de alcançar um objetivo pode ser desenvolvida quando ainda não existe. Antes de começarmos, você deve relembrar que fé é o elixir eterno que dá vida. Fé é o elixir eterno que dá vida. Poder e ação ao impulso do pensamento. Poder e ação ao impulso do pensamento. A frase anterior merece ser lida 2, 3, 4 vezes. E merece ser lida em voz alta. A fé é o elixir eterno que dá vida. Poder e ação ao impulso do pensamento. Dá poder e ação ao impulso do pensamento. Fé é o ponto de partida de todo acúmulo de riqueza. Fé é o ponto de partida de todo acúmulo de riqueza. Se você não tiver fé, esquece, meu filho. Para tudo aqui, vai-te embora, que você só vai perder seu tempo. Se você não tiver fé, você não vai conseguir nada. Está no lugar errado. Fé é a base de todos os milagres e mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Fé é o elemento que, quando misturado ao desejo, dá a você comunicação direta com a inteligência infinita. Fé é o elemento que transforma a vibração comum de pensamento, criado pela mente humana, no equivalente espiritual. Fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento, criada pela mente humana, no equivalente espiritual. Fé é o único jeito de dominar e usar a força da inteligência infinita, o estado de fluxo. Quando você está fazendo uma coisa que você gosta tanto que você não sente fome, não perde a hora, e vara a noite, vara dia, e você não sente cansado, não sente fome, está no estado de fluxo. Você está em contato direto com a inteligência infinita. E a fé é o único jeito de dominar e usar essa força infinita, essa inteligência infinita, esse estado de fluxo. Fechou? A magia da autossugestão.
É fato que você vai acreditar em tudo o que repetir para si mesmo, seja a afirmação verdadeira ou falsa. É fato que você vai acreditar em tudo o que repetir, seja a afirmação verdadeira ou falsa, certo? Positivo ou negativo. Se você repetir uma mentira muitas vezes, com o tempo vai aceitar a mentira como verdade. Lembra lá da história do crime? O cara comete o crime primeiro, ele fica repúdio, aí vai lá, faz de novo, já fica mais ou menos, já aceita tal. Na terceira vez ali ele se acostuma, daqui a pouco ele está sendo influenciado pelo crime. Aqui é a mesma coisa. Se você repetir a mentira muitas vezes, com o tempo vai aceitar a mentira como verdade. Mas ainda vai acreditar que ela é a verdade. Você é o que é por causa dos pensamentos dominantes que permite que ocupem sua mente. Então você é aquilo que você pensa consistentemente. Principalmente aquilo que você pensa como ser a verdade. Aquilo que você diz a si mesmo consistentemente, diariamente. Pensamentos que você coloca deliberadamente na sua cabeça, é você que coloca na sua cabeça, que incentiva com simpatia e as quais se mistura uma ou mais emoções, constitui a força motivadoras que dirigem e controla cada um de seus movimentos, ações e efeitos. Então você é aquilo que você pensa constantemente, diariamente, com frequência. Seja positiva, seja negativo, seja verdade, seja mentira. Aquilo que você pensa e diz a si mesmo todos os dias. Isso é você. A frase a seguir é uma afirmação muito significativa da verdade. Pensamentos misturados a qualquer sentimento ou emoção se tornam como uma força magnética que atrai outros pensamentos semelhantes ou relacionados. Né? Aí vem a história de que eu estou azar, tudo azarado, tudo dá errado. E a gente conhece pessoas que têm sucesso e cada vez que ela tem mais sucesso ela atrai. Está aqui a explicação. Pensamentos misturados a qualquer sentimento ou emoção se tornam como uma força magnética que atrai outros pensamentos semelhantes e relacionados. Então, quando se funde a pensamento, crença, fé, se mistura e funde, isso torna uma força magnética que atrai, como se fosse um imã. Um pensamento magnetizado com uma das emoções pode ser comparado a uma semente. Quando plantado em solo fértil, ele germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes. O que originalmente era uma pequena semente se torna incontáveis milhões de sementes do mesmo tipo. A mente humana atrai constantemente vibrações que estão em sintonia com quem domina a mente. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito que você tem em mente atrai uma horda de parentes. Junte a esses parentes sua própria força e o pensamento cresce até se tornar o principal motivador da pessoa em cuja mente está abrigado. Agora vamos voltar ao ponto de partida. Como a semente original de uma ideia, plano ou propósito pode ser plantada na mente. Como? Como isso pode ser plantado na mente? A resposta: qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocado na mente por meio da repetição do pensamento. Se você repetir o pensamento, falar em voz alta e colocar crença, ou seja, a fé inabalável, com tanta emoção e energia, isso pode se tornar violento e poderoso para você. Por isso, você é aconselhado a escrever uma declaração de seu objetivo principal ou definir sua meta principal, comprometê-la à memória e repeti-la em voz alta, dia após dia, até essas vibrações de som
alcançarem o subconsciente. Lembra lá que a gente leu, que ele pediu para a gente fazer aqueles 6 passos, e os 6 passos era que determinar quanto a gente queria monetariamente, ou qual era o desejo que a gente queria, o que nós vamos dar em troca desse equivalente monetário ou desse desejo, certo? A gente tem que definir uma data que isso vai acontecer, que a gente quer que aconteça. Depois a gente vai pôr isso num papel em forma de declaração. Depois a gente vai montar um plano para poder atingir esse objetivo, esse valor monetário. E sexto e por último, a gente vai ler essa declaração uma vez antes de dormir e ao acordar, pelo menos 2 vezes ao dia, em voz alta, de forma convincente, de forma que você imagine, veja, sinta como se já tivesse posse daquele dinheiro, daquele desejo, certo? Por isso que você é aconselhado a escrever essa declaração do seu objetivo principal, ou definir sua meta principal, comprometê-la à memória e repeti-la em voz alta, dia após dia, até as vibrações alcançarem sua mente subconsciente. Você é o que é por causa dos pensamentos dominantes que permite que ocupem sua mente. Se decidir, pode jogar fora todas as más influências do passado e construir a própria vida como quer que ela seja. Por exemplo, fazendo um inventário de seus ativos e passivos mentais, você pode descobrir que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Pessoal, que isso é poderoso demais. Quando você vai fazer um inventário das suas forças e fraquezas, já está dando aqui um indicativo, né? Que a falta de confiança pode ser a sua maior fraqueza. Isso pode ser superado e traduzido em coragem por meio do princípio da autossugestão. Então você pode corrigir essa fraqueza através do princípio da autossugestão. Você que é tímido, você pode corrigir através da autossugestão, desde que você introduza a verdade absoluta, a crença absoluta que você pode, a fé, né, a emoção da fé, de amor e do sexo, com muita força e energia. Repetir isso constantemente, pensar nisso constantemente, sem sombra de dúvida, sem um ponto de dúvida, você pode corrigir qualquer fraqueza que você tenha. Você pode fazer isso redigindo um conjunto de impulsos de pensamentos positivos, colocado de maneira simples, memorizá-los e repeti-los até que se tornem parte do equipamento de trabalho de sua mente subconsciente. A seguir, um exemplo para alguém cujo objetivo definido é superar a falta de autoconfiança. Fórmula da autoconfiança. Então aqui ele vai trazer um exemplo prático para nós. Não esquece, pessoal, que aqui a gente vai aprender lendo, a gente vai aprender ouvindo, vai aprender sentindo e, mais importante, aplicando, vivenciando. Então você vai ter que seguir aqueles 6 passos e seguir à risca, sem questionar. Ponha fé, crença e vai com tudo. Eu sei que tem a capacidade de alcançar o objetivo do meu objetivo definido na vida. Vamos lá. Eu sei que eu tenho a capacidade de alcançar o objeto do meu objetivo definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo a ação contínua e persistente para a realização e prometo aqui e agora promover essa ação. Eu entendo que os pensamentos dominantes de minha mente, com o tempo, vão se reproduzir em ação física externa e aos poucos se transformar em realidade física. Portanto, vou concentrar meus pensamentos por 30 minutos todos os dias, visualizando a pessoa que pretendo me tornar. Dessa maneira, vou criar na minha mente uma imagem mental clara, ou seja, enganar propriamente como se ele já fosse aquilo que ele é, que ele quer ser, né?
3. Eu sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantiver de forma persistente em minha mente, com o tempo vai encontrar meios práticos de alcançar meu objetivo. Portanto, vou dedicar 30 minutos diários e exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. 4. Eu escrevi claramente uma descrição do meu principal objetivo definido na vida e nunca vou parar de tentar até ter desenvolvido autoconfiança suficiente para sua realização. Eu percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar, a menos que construa sobre verdade e justiça. Portanto, não vou me dedicar a nenhuma transação que não beneficie todos por ela afetados. Terei sucesso atraindo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Convencerei outros a me ajudar por causa da minha disponibilidade para ajudar os outros. Vou eliminar o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo, o cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa com outras pessoas nunca poderá me trazer sucesso. Vou fazer os outros acreditarem em mim, porque vou acreditar neles e em mim mesmo. Vou assinar essa fórmula, gravá-la na memória e repeti-la em voz alta uma vez por dia, com plena fé de que ela, com o tempo, vai influenciar meus pensamentos e atos, de forma que eu me torne a pessoa suficientemente e bem-sucedida. Essa pessoa autossuficiente e bem-sucedida. Por trás dessa fórmula há uma lei da natureza que os psicólogos chamam de autossugestão. É uma técnica comprovada que vai trabalhar pelo seu sucesso, se for usada de maneira construtiva. Por outro lado, se for usada de forma negativa, destrutiva, destruirá com a mesma prontidão. Nessa afirmação é possível encontrar uma verdade muito importante, a de que aqueles que afundem em uma derrota e terminam a vida na pobreza, miséria e angústia, assim o fazem por causa da aplicação negativa do princípio da autossugestão. Todos os impulsos de pensamentos têm a tendência de se transvestir em seu equivalente físico. Todos os impulsos de pensamento têm a tendência de se travestir em seu equivalente físico. Mais uma vez, todos os impulsos de pensamento, seja ele positivo ou negativo, real ou verdadeiro, têm a tendência de se travestir em seu equivalente físico. O desastre do pensamento negativo. A mente subconsciente não faz distinção entre impulsos de pensamento construtivos e destrutivos. Ela trabalha com o material que fornecemos por meio de nossos impulsos de pensamento. A mente subconsciente traduz em realidade um pensamento dirigido pelo medo, como traduz prontamente em realidade um pensamento dirigido por coragem ou fé. Assim como faz girar as rodas da indústria e presta um serviço útil se for usada de maneira construtiva, a eletricidade destrói a vida se usada de forma errada. Assim também a lei da autossugestão vai conduzir você à paz e à prosperidade ou para o vale da miséria, do fracasso e da morte, dependendo do seu grau de compreensão e aplicação dessa lei. Se ocupar sua mente com medo ou dúvida e se não acreditar em sua capacidade de se conectar com as forças da inteligência infinita e usá-las, você não será capaz de usar essas forças. A lei da autossugestão vai tomar sua falta de fé e usar essa dúvida como um padrão pelo qual sua mente subconsciente vai traduzi-la em seu equivalente físico, ou seja, destruição e azar e coisas ruins e negativas. Comentário. Quando você tem fé em sua capacidade de realizar o que quer
Isso não só planta com firmeza ideias em seu subconsciente, como depois funciona para se reforçar. Quando você tem fé em suas capacidades, parte daquilo que tem que Quando você tem fé em suas capacidades, parte daquilo em que tem que ter fé é de que é capaz de recorrer à inteligência infinita. É por você ter fé em que isso vai dar certo, sua mente consciente não vai resistir. Quando sua consciência não resiste, a mente subconsciente pode mandar ideias criativas para a mente consciente com mais facilidade. Então, quanto mais você vir o poder trabalhando em sua vida, mais fácil vai ser agir com fé na próxima vez. Tá? Então, ele está dizendo que o consciente é um porteiro ali rigoroso, tudo, mas quando você consegue passar por ele e trazer a mensagem para o subconsciente, isso facilita a sua vida e vai facilitar o seu trabalho de se autossugestionar. Vai funcionar para você? Não dá para saber, a menos que você relaxe sua resistência e tenha fé de que vai. Como o vento que leva um navio para o leste e outro para o oeste, a lei da autossugestão vai erguer ou puxar para baixo, de acordo com a maneira como você posiciona as velas do seu pensamento. A lei da autossugestão, pela qual qualquer pessoa pode chegar às alturas de realização que desafiam a imaginação, é bem descrita no verso a seguir. Observe as palavras que foram enfatizadas e você vai captar o significado profundo que o poeta tinha em mente. Se você pensa que está derrotado, você está. Se você pensa que não ousa, você não ousa. Se você gosta de vencer, mas pensa que não consegue, é quase certo que não vai conseguir. Se você pensa que vai perder, está perdido. Porque lá fora no mundo, descobrimos que o sucesso começa com a vontade do homem. Tudo está no estado mental. Se você pensa que está superado, está. Você tem que pensar alto para subir. Você tem que estar seguro de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre vão para o homem mais forte ou mais rápido, mas cedo ou tarde o homem que vence é o homem que pensa em poder, né? Poder que pode vencer. Comentário. Como foi apontado no início desse capítulo, a maneira como Napoleão Hill usava a palavra fé não tem nenhuma conexão religiosa. Porém, seria impossível Hill escrever esse capítulo sem reconhecer o poder da fé religiosa. Portanto, nos 2 parágrafos seguintes, quando Hill discute Jesus Cristo e Mahatma Gandhi, para exemplificar o poder da fé, ele se refere à fé pessoal de ambos. A absoluta confiança em suas crenças exibida por Jesus e a tal convicção e confiança de Gandhi em sua causa. Nesse sentido, eles exemplificam perfeitamente o impulso do pensamento misturado à fé. Se você quer evidência do poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que a empregaram. No topo da lista está o Nazareno. A base do cristianismo é a fé. Por mais que muita gente tenha pervertido ou interpretado mal o significado dessa grande força, a soma e a substância dos ensinamentos e das realizações de Cristo, que pode ter sido interpretadas como milagres, não era nada mais ou nada menos que fé. Se existem tais fenômenos chamados de milagres, eles são produzidos apenas pelo estado mental conhecido como fé. Considera Mahatma Gandhi da Índia um dos mais impressionantes exemplos das possibilidades da fé. Gandhi exigiu mais poder potencial que qualquer homem vivo em seu tempo.
Ele tinha esse poder apesar de não desfrutar de nenhuma das ferramentas ortodoxas de poder, como dinheiro, navios de batalha, soldados e equipamentos de guerra. Gandhi não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha malas de roupa, mas tinha poder. Como obteve esse poder? Como ele obteve esse poder? Ele o criou a partir da sua compreensão do princípio da fé e por meio de sua capacidade de transplantar essa fé para a mente de 200 milhões de pessoas. Gandhi realizou a impressionante façanha de influenciar 200 milhões de mentes a se fundirem e se moverem em uníssono, como uma só mente. Que outra força na Terra, além da fé, seria capaz de tanto, hein? Como uma ideia construiu uma fortuna. Comentário. Embora a história a seguir não seja exclusivamente sobre fé e não faça menção à autossugestão ou mente subconsciente, Napoleão Hill incluiu neste ponto em todas as edições de Quem Pensa Enriquece. De fato, como diz Hill, essa história ilustra pelo menos 6 dos 13 princípios do sucesso. Mas a fé está no centro. Se a personagem central, Charles Schwab, não tivesse misturado sua grande ideia com uma fé inabalável e absoluta em que poderia colocá-la em prática, toda a história norte-americana dos negócios teria sido diferente. O evento escolhido para essa ilustração aconteceu em 1900, quando a United States Steel Corporation era formada. Enquanto estiver lendo a história, tenha em mente os seguintes fatos fundamentais e vai entender como ideias foram convertidas em enormes fortunas. Primeiro, a United States Steel Corporation nasceu na mente de Charles Schwab, na forma de uma ideia que ele criou com sua imaginação. Então, na mente, imaginação. Então, tudo primeiro nasce na mente e na imaginação, depois no seu estado equivalente físico, depois monetário. Segundo, ele misturou fé a essa ideia. Terceiro, ele formulou um plano para transportar sua ideia para a realidade física e financeira. Quarto, ele pôs seu plano em ação, como seu famoso discurso na Universe Club. Quinto, ele se dedicou ao seu plano com persistência e o emparou com decisão firme até ter sido totalmente realizado. Sexto, ele preparou o caminho para o sucesso com um desejo ardente por sucesso. Se você é uma das pessoas que sempre se perguntaram como as grandes fortunas se acumularam, a história da criação da United States Steel Corporation será esclarecedora. Se você tem alguma dúvida de que uma pessoa pode pensar em enriquecer, essa história vai dissipar essa dúvida. Você pode ver claramente na história da United States Steel a aplicação de uma grande porção dos princípios descritos nesse livro. Essa impressionante descrição do poder de uma ideia foi contada de forma dramática por John Llewellyn no New York World Telegram, e é por cortesia dele que ela é agora aqui publicada. Comentário: para que o leitor moderno aprecie plenamente a matéria de jornal a seguir, é apropriado fornecer aqui alguma informação sobre a história de alguns personagens. Charles Schwab era o braço direito de Andrew Carnegie e presidente da Carnegie Steel Corporation. Andrew Carnegie era um rico e poderoso barão do aço, cuja empresa controlava 25% da produção de ferro e aço dos Estados Unidos. JP Morgan era um rico e poderoso banqueiro de Wall Street, cuja empresa havia financiado
muitas das grandes indústrias norte-americanas no início do século XX. Tudo que o leitor precisa saber sobre os outros homens mencionados na história é que, no começo do século XX, finanças, negócios e indústria eram dominados por algumas centenas de homens, muitos dos quais haviam acumulado grandes fortunas por meio de alguma conexão com as ferrovias que haviam sido abertas no país. Essas pessoas eram bem conhecidas pelos leitores do New York World Telegram por sua influência financeira. E isso cria o cenário para o seguinte artigo de jornal, que não é só uma história fascinante sobre o poder da fé em uma ideia, mas também um exemplo maravilhoso do estilo de redação irreverente usado por muitos jornalistas daquela época. Eu vou parar por aqui que eu já estou ficando rouco já. Fechou, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Se você gostou, acho que o vídeo de hoje foi fantástico. Se eu fosse você, ia compartilhar com muita gente. Deixe seu like. Deixa aqui no comentário o que é que você gostou, o que você não gostou, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, acena o sininho aí para receber a notificação dos novos vídeos, certo? Eu vou pegar aqui e vou fazer uma postagem com o ponto mais importante aqui da leitura de hoje. Vou postar no Instagram. Eu quero que você entre lá. Quem Pergunta Enriquece no Instagram. @Quem Pergunta Enriquece. E comenta, faz algum comentário lá do que você achou do vídeo de hoje. Fechou? Combinado? Show de bola? Forte abraço, fiquem todos na paz e até a próxima. Fui, façam uma excepcional noite, uma excepcional semana e fiquem na paz. Tchau, tchau, tchau.